Olá, professora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Arthur, né? E eu vou apresentar aqui o nosso grupo do trabalho de português. Nós vamos falar hoje um pouco sobre Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores poetas e cronistas da década de 30, né? E marcou muito bem o modernismo no Brasil. Então, o grupo é composto por mim, Arthur, o Felipe, a Giovana, a Maria Luísa e a Amanda. E cada um aqui fez um pedaço e vai apresentar uma parte, ok? Então vamos lá. Sobre o autor, Carlos Drummond de Andrade foi um poeta, cronista e contista muito importante no período do modernismo. Ele era filho de proprietários rurais ricos no interior de Minas Gerais. E, como eu tinha dito, ele é considerado um dos maiores escritores brasileiros, né? Ele integrou principalmente a segunda geração modernista, destacando-se como precursor da famosa poesia de 30, que foi caracterizada pela abrangência temática em virtude da racionalidade e questionamentos. Ele defendia a liberdade com as palavras, protestava por um idioma que autoriza a modelação perante a poesia, e além disso, o escritor cessa o avanço das vanguardas europeias, né? Que foi muito criticado pelos grandes escritores modernistas, a grande influência da Europa, né? Na cultura nacional, né? Então, vamos lá. Dentre as características dos textos do escritor, oriundos do modernismo, a gente pode citar o indivíduo como tema central. O eu lírico na poesia de Drummond abrange as angústias humanas e os sentimentos. Liberdade linguística, linguagem coloquial, verso livre, metrificação pessoal e temáticas do dia a dia. Além disso, nós temos um jogo constante de palavras, temáticas como o conflito social, a família e os amigos, a existência humana, a visão sarcástica do mundo e das pessoas e as lembranças da terra natal, que, né, também são muito importantes em todo o modernismo, né, essa crítica social. Nós temos interrogatórios constantes acerca do conservadorismo presente e homenagens constantes às figuras de admiração do poeta, como Mário de Andrade ou Charles Chaplin. Nessa apresentação, nós analisaremos alguns poemas da obra Claro Enigma. O livro, que contém diversos poemas, foi publicado em 1951. Nesse período, Drummond tinha acabado de passar por um momento em sua carreira de forte engajamento político e de compromisso social. Verificar em sua obra, publicada anteriormente, em 1945, A Rosa do Povo. Em contrapartida, a partir dos anos 40, o escritor passa por uma fase de decepção com os rumos do Brasil e do mundo após a Segunda Guerra Mundial. Por deixar de lado a militância, adotando uma introspecção mais acentuada, nasce sua obra Claro Enigma. Em Claro Enigma, surge o questionamento em torno desse posicionamento adotado na obra já mencionada, A Rosa do Povo. Assim, a poesia abandona o desejo de buscar respostas e foca nas perguntas que precisam ser feitas. Além disso, devido aos fatos ocorridos ao longo dos anos 40, a esperança é substituída pelo desencanto, enfatizando a incerteza em relação ao homem e ao mundo. Entende-se agora que as certezas e as esperanças de épocas anteriores são capazes de nos fazer sangrar, até porque, na época em que os poemas desta obra começaram a ser escritos, vivia-se a Guerra Fria e a ameaça da bomba atômica, e o mundo mergulhava numa divisão ideológica entre capitalismo e comunismo. Para um poeta como Drummond, que sempre lutou pela liberdade, essa divisão ideológica do mundo conduzia à perplexidade e ao pessimismo em relação ao futuro. Nessa obra, Drummond retoma a forma clássica, abandonando a liberdade de criação e, com isso, faz jus à sua inserção à terceira fase do período modernista. A obra apresenta 42 poemas distribuídos em 6 partes, as quais iremos destacar os principais pontos que a identificam como parte da geração de 45. Formada por 18 poemas, o título dessa parte do livro propõe ideias opostas, sendo essas a ideia do lobo, que remete à selvageria, e do cão, que remete a uma certa resignação. A segunda parte do livro de Carlos Drummond de Andrade é chamada de Notícias Amorosas, e ela possui 7 poemas que tratam do amor essencial para a vida e não o amor romântico. Um dos poemas presentes nessa parte é o poema Amar. Que pode uma criatura, senão, entre criaturas, amar? Amar e esquecer, amar e mal amar, desamar, amar. Sempre e até de olhos vidrados, amar. Então, nesse poema a gente pode perceber como o autor ilustra o amor genuíno que é essencial para a vida. A terceira parte do livro é chamada de O Menino e os Homens e ela é composta por 4 poemas. Nesses poemas, Drummond faz uma homenagem aos poetas Mário de Andrade, Manuel Bandeira e Mário Quintana. E um dos poemas
dessa parte é chamado de Quintanas Bar. As amadas do poeta, lá embaixo, na curva do rio, ordenham-se em lenta pavana e, uma a uma, gotas ácidas desaparecem no poema. É há tantos anos, será ontem, foi amanhã. Signos criptográficos ficam gravados no céu eterno, ou na mesa de um bar abolido, enquanto debruçado sobre o mármore, silenciosamente viaja o poeta Mário Quintana. A temática dessa quarta parte é Minas Gerais, estado onde nasceu o autor e sua família. Nessa parte, o poeta nos remete sentimentos ao seu passado, trecho de evocação mariana. A igreja era grande e pobre, os altares humildes. Haviam poucas flores, eram flores de horta. Sob a luz fraca, na sombra esculpida, ficávamos. Já a quinta parte é composta por 6 poemas. O mote é o silêncio. Nela, o autor fala sobre sua família, especialmente sobre os que já faleceram e por isso estão silenciosos. Drummond faz questão de demonstrar que, apesar de não falarem mais, esses parentes continuam fazendo parte da sua vida. Trecho de Encontro. Meu pai perdi no tempo e ganho em sonho. Se a noite me atribui poder de fuga, sinto logo meu pai e nele lhe ponho o olhar. Lendo-lhe a face, ruga a ruga. A sexta e última parte do livro se chama A Máquina do Mundo. Essa parte é composta por apenas 2 poemas, dentre os quais aquele que foi escolhido como o melhor poema brasileiro do século XX. Esse poema é Máquina do Mundo e faz referência à obra de Camões, que ele fala da Máquina do Mundo no canto 5 de Os Lusíadas. Máquina do mundo é um termo usado para representar de forma alegórica o sistema como o mundo funciona, toda a estrutura do mundo. E é sobre isso que o autor fala. E assim como a imagem indica, o poema também lembra de alguma forma a Divina Comédia, porque Drummond faz uma jornada assim como a de Dante, só que menos esotérica e mais realista, com um pé na realidade, que é bem característico do Drummond. Então, o poema é enorme, a gente não tinha como recitar ele inteiro, mas eu vou comentar um pouco sobre uns poucos versos do poema e indicar como eles representam as características que eu falei anteriormente. E esse poema, um destaque dele, o que faz ele se ressaltar é a intertextualidade dele. Tem muitas referências textuais. Então eu vou ler um pouco do poema e explicar um pouco. Primeiro verso. E como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas, pedregosa, e no fecho da tarde um sino rouco se misturasse ao som de meus sapatos, que era pausado e seco, e aves pairassem no céu de chumbo, e suas formas pretas lentamente se fossem diluindo na escuridão maior, vinda dos montes. Nesse verso, Drummond usa uma ótica pessoal para mostrar como ele enxerga o funcionamento do universo. Drummond é um escritor que usa bastante da pessoalidade, né, da introspecção nesse contexto. Pode-se notar que o início desse verso ele é turvo, ele é vagaroso, ele faz você se sentir entrando numa cena meio obscura e turva. Então, logo em seguida vem o verso na escuridão maior, vinda dos montes, e de meu próprio ser desenganado, a máquina do mundo se entreabriu, para quem de a romper já se esquiava, e só de eu ter pensado se carpia. Ele está falando sobre reconhecer a realidade como ela é, o fardo que isso é para as pessoas e pode ser, alguns interpretam como uma referência a quem se livra da caverna de Platão, você reconhecer a realidade. Eu não vou me prolongar nesse poema porque ele é um poema de... A leitura pode ser difícil, tem muito que se falar sobre ele,
mas a gente quis dar uma atenção porque ele foi, afinal, chamado de o melhor poema brasileiro do século XX, e é uma obra muito legal e muito realmente intertextual. Drummond era uma pessoa muito, muito bem estudada, e foi isso. Então, foi isso para esse trabalho, e a gente espera que tenha sido informativo, e obrigada pela atenção.